Turma, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de Química e hoje nós vamos falar sobre massa atômica e massa molecular. E para a gente começar a falar sobre massa atômica, nós temos que primeiro conhecer a unidade de medida para a massa dos átomos. Então nós vamos estudar primeiro e tentar entender aqui a unidade de massa atômica. Lembre-se que a química estuda a matéria, e a matéria é composta por átomos, e átomos são entidades muito pequenas. Então, fosse necessário criar uma referência, uma unidade que pudesse representar a massa dessas partículas, dessas entidades tão pequenas. Então, a unidade de massa atômica foi criada tendo como referência o átomo de carbono 12. Então, foi tido aqui como referência que foi estabelecido, desculpe, a palavra é estabelecido. Foi estabelecido que a massa do átomo de carbono 12 valeria 12 unidades de massa atômica. Isso foi estabelecido. Lembrando que o que significa carbono 12? Lembre-se dessa representação aqui, dessa simbologia química, onde a gente tem aqui o elemento, o símbolo do elemento químico, o seu número atômico, que se refere à quantidade de prótons, e 12, que é o número de massa, que diz a quantidade de prótons mais nêutrons. Então, o carbono 12 é o átomo de carbono que tem 6 prótons e 6 nêutrons. Então, o que foi estabelecido foi que o átomo de carbono 12, que tem 12 partículas ali no seu núcleo, pesa 12 unidades de massa atômica. Então, seria mais ou menos, fazendo uma comparação, como nós temos aqui, ó, essa pequena parte, né, se a gente dividir o carbono em 12 partes iguais, uma dessas aqui seria a referência para a unidade de massa atômica. Então, definindo massa atômica, a gente tem unidade de massa atômica é igual a 1/12 da massa de um átomo de isótopo de carbono 12. Essa é a definição de unidade de massa atômica. E aí a gente agora tendo uma unidade para representar a massa de um átomo, o que vem a ser, então, essa massa atômica, né? Como é que a gente calcula e o que representa essa massa atômica? Então, imagine, né, isso aqui só para fazer uma comparação, que se a gente fosse aqui, conseguisse ter uma balança para pesar um átomo de flúor, por exemplo, nós iríamos ali perceber que ele pesa o equivalente, ele tem uma massa equivalente a 19 unidades de massa atômica. Então, massa atômica é a massa de um átomo medida em unidades de massa atômica. Então, o flúor pesa 19 unidades de massa atômica. E essas massas, nós podemos ter acesso a elas consultando a tabela periódica. E uma coisa que vocês devem ter reparado na tabela periódica, então vamos colocar aqui, né, a massa atômica dos elementos químicos, muitas vezes aparece com casas com vírgulas. Não é um número inteiro. Por que isso acontece? Né? Se teoricamente, aparentemente, é como se cada unidade de massa atômica equivalesse a uma partícula que o átomo tem no núcleo. Então, o flúor pesaria aqui 19, porque tem 19 partículas no núcleo. Mas então, por que tem números quebrados? Né? Porque a gente tem números com casas decimais. Por que isso acontece? Porque a massa atômica que vem lá na tabela periódica, a massa atômica dos elementos químicos, ela é calculada, então vamos pegar aqui o exemplo como cloro, para a gente poder exemplificar e mostrar para vocês, ela é calculada levando em consideração todos os isótopos do elemento químico em questão. Então, aqui nesse exemplo que eu trago o cloro, existe na natureza dois isótopos do cloro, nós temos o cloro 35 e o cloro 37. Então, só para relembrar também para vocês, lembram dessas definições de Química 1? Isótopos, isóbaros, isótonos e elementos isoeletrônicos. Então, por enquanto, estamos aqui falando dos isótopos. O que são isótopos? São átomos que têm a mesma quantidade de prótons, mas o número de massa é diferente. Se eles têm o mesmo número de prótons, eles são o mesmo elemento químico. Então, é o que acontece aqui com esse exemplo do cloro. Cloro 35 e cloro 37. Eles são o mesmo elemento químico, eles têm o mesmo número de prótons. E esse número aqui é diferente por quê? Porque eles têm número de nêutrons diferente. Por causa disso, eles têm massa diferente. Então, vejam aqui, ó, que a massa atômica para o cloro 35 é aproximadamente 35, é quase 35. Está aqui, 34,969.
O cloro 37 já tem uma massa de quase 37. Então vejam que eu tenho átomos de cloro que têm valores de massa diferentes. E aí como é que a gente vai colocar, anotar isso lá na tabela periódica? Então é feito um cálculo levando em consideração a abundância de cada isótopo desse elemento químico que está presente na natureza. Então vejam que para o cloro, o isótopo mais abundante é o isótopo de número 35. Então, eu tenho 75,4% dos cloros que existem na natureza são do cloro 35. 24,6% é do cloro 37. Então, é feito um cálculo levando em consideração a porcentagem de cada um. Então, vejam aqui, ó, eu pego a porcentagem a porcentagem do cloro 35, multiplico pela massa dele, somo com o produto aqui da porcentagem do cloro 37 e a massa dele. E divido por 100%. Então, isso é uma média ponderada, parecido como é feito com as médias de vocês na escola, certo? Então, é uma média que leva em consideração a porcentagem. Tem um peso aqui, que é a porcentagem do elemento. Então, a gente tem que a massa atômica para o elemento cloro é 35,46, ou aproximadamente 35,5, que é o que a gente mais encontra nas tabelas periódicas, certo? Então, esse slide aqui é para chamar a atenção de vocês que aquela massa atômica que a gente tem lá na tabela periódica, que é a que nós vamos utilizar, ela leva em consideração, ela leva em consideração a porcentagem de cada isótopo daquele elemento químico presente na natureza, certinho? Então, a gente já sabe o que é massa atômica, que é a massa do átomo, medida nessa unidade de massa atômica, que é representada pela letrinha U. Né? Então, qual é a massa atômica do cloro? Aproximadamente 35,5 U, que é a unidade de massa atômica. Sabendo disso, a gente pode agora calcular a massa molecular. E aí, o que vem a ser a massa molecular? É a massa de uma molécula, medida nessa mesma unidade que a gente vem estudando, unidade de massa atômica. Então, lembrando, o que é uma molécula? Uma molécula são átomos ligados, formando uma substância. Então, vamos pegar aqui como exemplo essa molécula aqui de CO2. Então, isso aqui é uma representação da molécula de CO2, que ela é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, como é que eu calculo, como é que nós vamos calcular a massa molecular da molécula de dióxido de carbono? Veja, ela é composta por um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, basta a gente consultar a tabela periódica e verificar qual é a massa para o átomo de carbono e qual é a massa para o átomo de oxigênio. E aí a gente vai somar as massas atômicas de todos os átomos que estão presentes nessa molécula. Então, nós temos o seguinte: o oxigênio tem uma massa de 16 unidades de massa atômica, né, 16U, o carbono 12, outro oxigênio também 16. A gente pode, então, simplesmente somar aqui, né, 16 mais 12 mais 16, ou a gente poderia, pela fórmula aqui, que é CO2, a gente diria que é 12, que é a massa do carbono, mais 2 vezes 16, que é a massa de cada oxigênio. Ele não tem 2 oxigênios. E aí a gente vai ter um total de 44 unidades de massa atômica. Então, nós temos a massa molecular do dióxido de carbono como 44. Espero que vocês tenham conseguido compreender o que é massa atômica, por que nós temos massa atômica com números, com casas decimais, porque é uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos daquele elemento químico. E é o que a gente vai utilizar, nós vamos fazer esses cálculos nos exercícios de vocês, consultando a tabela periódica, vendo lá a massa atômica dos elementos químicos. Para calcular a massa molecular, então, vocês vão pegar a fórmula, deixa eu mostrar aqui, ó, vocês vão pegar a fórmula molecular dessa substância e vão somar as massas atômicas dos átomos que estão presentes nelas. E nós vamos ter aí a massa molecular. Então, para a gente poder exercitar um pouquinho, vamos fazer mais um exemplo. Olha aqui essa fórmula do ácido sulfúrico, H2SO4. A fórmula molecular é H2SO4. Como é que eu calculo
a massa molecular do ácido sulfúrico. Eu vejo que nessa molécula nós temos átomos de hidrogênio, enxofre e oxigênio. Tenho 2 átomos de hidrogênio, 1 de enxofre e 4 de oxigênio. Então, eu olho na tabela periódica, a massa do hidrogênio é 1, a massa atômica do enxofre é 32 e a massa atômica do oxigênio é 16. Então, eu tenho aqui, ó, como eu tenho 2 hidrogênios, 2 vezes 1, então cada átomo de hidrogênio pesa 1, eu tenho 2, 2 vezes 1. 32 do enxofre, só tem um átomo, como eu tenho 4 oxigênios, 4 vezes 16. Fazendo a soma de todas essas massas, nós temos que a massa molecular do ácido sulfúrico é 98 unidades de massa atômica. Mais uma molécula para a gente exercitar mais um pouquinho. Temos aqui a fórmula molecular da sacarose, né? Açúcar. Então, a fórmula molecular é C12H22O11. Gente, é juntinho, tá? Aqui está separado por causa do esquema para a gente poder fazer as somatórias. Então, C12H22O11. Então, eu tenho 12 átomos de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Então, a gente já sabe que carbono pesa 12. Então, nós temos 12 carbonos. Então, é 12 vezes 12. Temos 22 hidrogênios. Cada hidrogênio pesa 1, então 22 vezes 1. Temos 11 oxigênios aqui e cada um pesa 16. Fazendo toda essa somatória, nós temos que a massa molecular da sacarose é 342 U, né, unidades de massa atômica. Trouxe uma moléculazinha um pouquinho mais complexa, que é o sulfato de cobre pentahidratado. Então, isso aqui é a fórmula que nós temos aqui de um sal, que é o sulfato de cobre, é esse daqui, CuSO4. E associado a esse sal, nós temos 5 moléculas de água, por isso que é chamado de pentahidratado, né? Tem 5 moléculas de hidratação aqui, 5 moléculas de água que hidratam esse sal. Como é que a gente calcula? Veja o tanto de átomos, de elementos químicos que nós temos nessa molécula. Então, nós temos um átomo de cobre, 1 de enxofre, 4 átomos de oxigênio. E nós temos 5 moléculas de água. Então, na molécula de água, nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Só que temos isso 5 vezes. Então, olha como fica organizada essa conta aqui. O cobre pesa 63,5. O enxofre tem uma massa de 32. O oxigênio, 16. Como eu tenho 4 oxigênios, então não se esquecer de multiplicar por 4. E eu tenho 5 vezes 5 moléculas de água. Então, eu coloquei um parênteses aqui, porque eu tenho 5 vezes a massa de cada molécula de água aqui. Então, na molécula de água, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Fazendo toda essa conta aqui, nós temos uma massa molecular para o sulfato aqui de cobre pentahidratado, 249,5. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender. Na próxima aula, nós vamos trazer o conceito de mol e agora não mais de massa molecular, e sim de massa molar. Então, façam os exercícios, peguem o material que foi colocado lá no Google Classroom, façam as atividades, que na nossa próxima aula, no nosso próximo momento síncrono, nós vamos tirar as dúvidas e resolver exercícios, tá ok? Até a próxima!